Fala galera do MBL, estamos aqui para comentar uma notícia bombástica. Essa notícia é grave, vai ter repercussões geopolíticas, de política externa, vocês não têm noção. Simplesmente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, resolveu tirar as tropas da Síria. Os Estados Unidos estão deixando oficialmente a guerra da Síria, agora no dia 19. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like, faça uma sugestão, faça um comentário e não se esqueça que a gente está em época de Natal, estamos em época de fim de ano e todo mundo quer receber o seu peru, todo mundo quer comer o panetone, todo mundo quer se vestir de branco, ir para a praia, pular ondinha, ficar de boa e para isso, como todos os bons capitalistas, nós precisamos de dinheiro. Então acesse lá mbl.org.br/contribua. O que aconteceu com os Estados Unidos aí? Veja bem, a primeira coisa que é interessante comentar é o fato do Trump sempre fazer essas coisas pelo Twitter. O Trump é um tuiteiro de marca maior, é um presidente contemporâneo que usa as redes sociais o tempo todo, assim como o Bolsonaro. E lá no Twitter ele estava defendendo a sua posição de tirar as tropas da Síria imediatamente. Não só isso que fez o Trump, mas ele também tirou metade do contingente militar do Afeganistão. Então isso significa que os Estados Unidos estão tomando posições, isolacionistas. Os Estados Unidos estão saindo da arena externa e com isso ele está cumprindo aquilo que ele prometeu no livro A América Debilitada. O Trump escreveu um livro, antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, em que ele fazia uma série de diagnósticos, análises, promessas, e esse livro se chama A América Debilitada. É um livrinho fininho, muito fácil de ler, uma leitura gostosa. E lá em um dos capítulos sobre política externa, ele disse que os Estados Unidos não deveriam ser mais a polícia do mundo, que essa função dos Estados Unidos não é uma boa função, que eles estão gastando muito dinheiro para defender os outros, que não querem se defender, que não querem contribuir na OTAN, que não querem gastar dinheiro, que não querem pôr as suas bases militares e que agora os Estados Unidos deveriam se retirar desse papel, dessa função. A gente sabe que nos Estados Unidos existe uma grande briga, um conflito entre o Donald Trump e o chamado Deep State. O que é o Deep State norte-americano? O Deep State norte-americano é composto por todos aqueles que estão no maquinário burocrático dos Estados Unidos há muito tempo. E esse Deep State norte-americano é, atualmente, tipicamente intervencionista. Então ele conta com os chamados falcões, os hawks, que são aqueles políticos, generais, militares, neoconservadores, que sempre querem a intervenção norte-americana nos outros países, seguindo a ideologia neocon. E o Trump, embora seja um conservador, representa um viés oposto. Ele traz de volta uma certa política isolacionista, mais antiga que os Estados Unidos tinham, até a Segunda Guerra Mundial, e tenta implementar isso aí. E a gente sabe que nos Estados Unidos existe essa briga, essa disputa entre dois lados. Então a gente pode interpretar esse ato do Trump como um ato de guerra contra o Deep State. E uma consequência que mostra que o ato do Trump é exatamente este foi a saída do seu secretário de defesa, o general James Mattis. O James Mattis, que era conhecido como Mad Dog, cachorro doido, justamente porque é um cara muito agressivo na política externa, um cara que realmente carry the big stick, segura o tacape. E o James Mattis saiu por conta dessa decisão do Trump e saiu criticando a administração do Trump. Ele saiu dizendo que era uma atitude totalmente sem sentido e que ele não se sentia confortável de estar ali com um presidente que tinha esse tipo de posicionamento, que na verdade seria mais razoável que o Trump tivesse um secretário de defesa que comungasse dos seus valores, que comungasse das suas crenças. E não foi só o James Mattis que criticou a decisão do Trump. A gente tem também crítica do senador Marco Rubio, que disputou as primícias do Partido Republicano com Donald Trump e perdeu, e também fez uma crítica a essa decisão, dizendo que era uma decisão estrategicamente sem sentido. E várias outras críticas vieram tanto dos democratas quanto, sobretudo, da base republicana do Donald Trump. Se não bastasse isso, ele ainda está sob crítica por conta da construção do muro. Os seus apoiadores mais destacados, como, por exemplo, a colunista Ann Coulter, já estão chamando Trump de um presidente gutless.
a gente traduzindo em português seria mais ou menos como um presidente sem culhões, porque ele não está conseguindo impor ainda a construção do muro e já se passam 2 anos de sua presidência. Então nós temos um sério dilema interno e externo para Trump. E como é que ele vai resolver isso aí? A gente tem observado em vários tweets do Trump e na postura que ele mantém com outras potências que o Trump é adepto de um soft power, ele é adepto de negociações, de diplomacia, de uma diplomacia bastante agressiva e tem conquistado muita coisa através dessa diplomacia. Exemplo disso foi a relativa abertura e aproximação da Coreia do Norte, que ele conseguiu graças a essa mesma diplomacia. Então vamos ver se o Trump vai conseguir lidar com essas críticas internas e externas. É bom lembrar que na eleição americana para o parlamento, o Partido Republicano perdeu a Casa Congressual e aumentou a diferença no Senado. Então, houve uma derrota, mas ao mesmo tempo uma vitória ali no Senado e a coisa ficou mais ou menos equilibrada. Mas, como Trump está sofrendo muitas críticas internas do Partido Republicano, a gente não sabe o que ele vai fazer. Na arena internacional também houve algumas críticas nesse sentido. França e Inglaterra disseram que a guerra da Síria não tinha terminado. Porque o Trump justificou a sua ação dizendo, olha, a guerra da Síria já terminou, já os caras lá do ISIS, do Estado Islâmico, já perderam 90% das suas possessões territoriais e a função dos Estados Unidos aqui não é simplesmente comandar o país, era apenas estar presentes enquanto a guerra ainda existisse. Só que a Inglaterra e a França lembraram que a guerra não terminou. Por quê? Porque existem ainda combatentes do ISIS lá. Existem cerca de 17 mil combatentes do ISIS e aí surgiu novamente um outro desafio para o Trump. Vou dar a minha opinião. O que eu acho? Eu acho que os Estados Unidos têm 2 caminhos a seguir. Existem 2 horizontes diferentes que os Estados Unidos pode seguir. Ou os Estados Unidos pode continuar com uma política mais intervencionista, à la Bush, uma política que vai lá, que procura impor mesmo a democracia, que procura ser a polícia do mundo, né? E manter uma espécie de Pax americana, ou os Estados Unidos pode ter uma política mais antiga, mais isolacionista. Quais são as consequências? As consequências é que, se os Estados Unidos começam a ter essa política isolacionista, naturalmente, as outras potências que hoje estão crescendo, como Rússia e China, irão naturalmente pegar esse espaço dos Estados Unidos e isso pode trazer um novo desequilíbrio de poder no mundo. A gente está vendo claramente que a China está ascendendo enquanto potência global, a Rússia, por sua vez, também está indo na mesma leva da China, e a gente sabe que China e Rússia formam um bloco geopolítico ali no Tratado de Xangai, e esse bloco geopolítico ameaça a liberdade do mundo. Então, se por um lado é certo o Trump ter essa política isolacionista, se isso é bom para os Estados Unidos internamente, isso pode ser muito perigoso para o mundo, porque hoje, infelizmente, a gente depende dessa Pax americana para a manutenção das ideias de liberdade, de democracia. Então eu acho que é realmente um conflito muito complexo aí e acredito que em 2019 nós vamos ver vários desdobramentos desse assunto, vários desdobramentos, inclusive com guerras comerciais contra a China, com mudanças de tabuleiro, de posição do tabuleiro enxadrístico da geopolítica. Então é isso aí, essa é a minha opinião, minha análise. E se você não sabia desse fato, por favor, procure no Google, se informe, porque é realmente um fato muito importante que agora, na quinta, dia 19, o Trump anunciou a saída das tropas da Síria.